Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do MCA. Anderson e eu sempre aqui prontos a compartilhar um pouco daquilo que nós já vivemos, compartilhar conhecimento, experiência, para que de alguma forma você consiga crescer e, quem sabe, se inspirar nas nossas histórias e não cometer os mesmos erros, né? E hoje nós vamos falar de um tema que é bastante importante para mim, pelo menos, porque desde muito cedo eu tive que aprender sobre isso. E a gente vai falar sobre conhecimento e ação. E quando eu falo que é bastante importante para mim, desde muito jovem, eu sempre me perguntava para que servia algumas coisas, né? Para que servia a trigonometria lá na matemática, né, Anderson? Para que servia uma série de coisas. E depois eu descobri que serve para bastante coisa aquilo que a gente aprende. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Fala, meu amigo. Você falou de trigonometria aí, eu lembrei de uma piadinha infame, mas não cabe Hum, falar aqui não. Tudo bom com hum, vocês? Pois é, vamos falar hoje sobre, nosso tema é conhecimento sem ação não gera desenvolvimento, né. uhum, Eu 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 questionei, comecei a questionar, interessante, essas coisas com relação ao que a gente aprendia na escola, agora. Eu sempre uhum. aceitei aquilo que colocavam. Vou falar para você aqui que estudar, nunca foi o meu forte, eu nunca gostei muito de Uhum. estudar, eu sempre fui muito da prática. Eu com 14 anos eu queria saber como é que eu fazia para ganhar dinheiro, eu queria saber como é que eu colocava Uhum. dinheiro no bolso, né. Então eu sempre fui mais para o lado da execução. E tem uma coisa que acontece com o passar do tempo, é que você vai pensando, aquilo tudo que você aprendeu, em que momento que você vai colocar isso? Pô, tinha umas coisas que valia a pena ter estudado mais, tem outras que não faz o menor sentido, né, você entender sobre, os ácidos desoxirribonucleicos, não sei para que diabo você vai usar isso na sua vida, mas, sobre fotossíntese, essa parada toda, né, se a gente está falando aqui sobre desenvolvimento, eu não vejo o menor sentido nem naquilo que a gente se propôs a fazer na vida, mas já outras que são fundamentais. Porém, o que acontece de fato é que, em que momento que eu devo estudar, em que momento que eu devo praticar? Quando é que eu vou estar pronto para colocar o que eu aprendi em prática, em ação? Esse, na verdade, é o maior dilema daquilo que a gente vai tratar aqui, porque eu sempre tive essa dúvida: qual que é a hora que eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi? Qual que é o momento certo que eu vou começar a executar todo aquele aprendizado? Na hora que você vai colocar isso em prática, aí dá o medo. Bate aquela ansiedade por você nunca ter feito aquilo na vida. Apesar de você já ter estudado muito, apesar de você ter decorado muita coisa, apesar de você já ter visto outras pessoas fazendo, mas bate sempre um medo, uma um frio na barriga, porque é você colocando o seu ali na reta naquele momento. Então eu acredito que o grande desafio do conhecimento é você colocar, saber o momento exato de colocar para jogo aquilo que você aprendeu e entender qual que é o time. Opa, acabou a hora de aprender? É hora de aplicar? Ainda não? Preciso me preparar mais? Então, eu acredito que o grande dilema do conhecimento é esse, né? Perfeito. E veja só como é que é engraçado, né? Você falou aí que quando na infância, né, na juventude, não era muito aplicada aos estudos, então aceitava tudo que te colocavam, né? Eu era igual, mas eu reagia de maneira diferente. Eu não gostava muito de estudar, mas eu reagia perguntando: para que serve isso? Eu não quero estudar isso, não. Eu queria diminuir a quantidade de assunto para estudar, justamente para poder estudar só o necessário. E aí vai de personalidade de cada um. Mas uma coisa é fato. Quando se fala de escola, você estuda algumas coisas para desenvolver raciocínio, e não porque você vai ter uma aplicabilidade naquilo em algum momento na sua vida. Então, nos primórdios, você aprende a ler, você aprende as letrinhas. Por quê? Porque a leitura no futuro vai ser importante para você. Você aprende a somar, multiplicar e vai lá para a trigonometria, aquela coisa toda, que para quem vai para a área de engenharia ou para a área das exatas tem algum fundamento. Para outros, é apenas um estágio no desenvolvimento.
Porém, no desenvolvimento, no crescimento pessoal, isso tem uma outra conotação, né? E qual é a conotação? O que nós vemos hoje, e é uma coisa que a gente trabalha muito nas nossas vidas, nas pessoas que estão no nosso ciclo de amizade, é que não adianta você ser um obeso intelectual, um obeso de informação. Estou cheio de informação, estou com o copo totalmente cheio, mas isso não se transforma em resultado. E o que o Anderson falou aí, eu concordo plenamente, o raciocínio dele está certo. Ele lá com 14, 15 anos, ele não queria saber da trigonometria, ele queria saber como ganhar dinheiro, ele queria um resultado específico que era ganhar dinheiro. E é isso, tá? Se a gente for resumir toda a live, talvez a gente poderia resumir só nisso, mas não é só isso, porque tem outros implicadores. O que importa é você ter o conhecimento certo, na hora certa e agir em direção àquilo que você já sabe. Porque você saber o que tem que fazer e não fazer, não vale nada, né, Anderson? É verdade. Tem um ditado, uma historinha, né, que fala de um lenhador experiente. Ele foi desafiado por um jovem forte e tal, e esse jovem convidou ele para fazer uma disputa para ver quem conseguia produzir mais lenha, né, durante aquele dia. Um dia inteiro eles iam tacar o pau ali a derrubar a árvore para ver quem produzia mais lenha. Então eles tiveram ali dimensionados os espaços, foi dado um espaço igual e a mesma quantidade ali de lenha para produzir. E aí o jovem, né, com toda a sua energia, sua vitalidade, sua força, tacou o pau lá, o machado, e saiu derrubando a árvore. Com um determinado tempo que ele estava fazendo isso, ele ficou olhando para o lenhador estava lá sentadão, estava lá tranquilão na dele, e ele disse: porra, o que esse cara pretende, né? Tá Eu tô fazendo aqui aí, me né? matando aqui, me acabando, suando pra caramba, e ele parece que não tá fazendo nada. Terminou, né? E aí o jovem foi se empolgando com isso, né? Ele foi se empolgando, se empolgando. Terminou o final do dia, ele olhou ali para o velho lenhador e aí viu que ele tinha cortado o triplo de lenha do jovem. E ele disse: mas vem cá, como é que você. Porra, onde é que está o segredo? Porque durante muitas vezes eu olhei para você aqui durante o dia e você parecia que não estava fazendo nada. Ele disse: pois é, enquanto você olhava e parecia que eu não estava fazendo nada, eu estava aqui afiando o machado. Então, com o meu machado mais afiado, eu precisei trabalhar muito menos do que você, precisei gastar muito mais energia. O velho lenhador tinha muito mais experiência, né? Ele tinha o conhecimento, ele tinha ali o aprendizado, mas ele tinha transformado isso em alguma coisa prática. Ele tinha colocado isso à prova e tinha colhido o resultado e deu uma baita lição no jovem, que talvez tivesse lido muito a respeito, né, de produzir lenha, mas na sua experiência prática ele viu que a coisa não era bem assim. É aquilo, né, cara, que a gente fala aqui: nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. O papel, Uhum. ele aceita tudo. O papel aceita tudo, qualquer plano fica perfeito no papel. E esse é o dilema que eu falava no início. Qual que é a hora de aprender e qual que é a hora de executar? Perfeito. Dentro disso, gente, tem três coisas, duas que estão erradas e uma que eu diria que está certo, né? Até contribuindo aí com a pergunta do Anderson. A primeira é: você só ter conhecimento e nenhuma ação não te leva a um resultado que você almeja. Você não ter nenhum conhecimento e só ter a ação também não te leva ao resultado que você almeja. Os dois, você pode ter algum resultado. Só conhecimento, pouca ação ou nenhuma, você pode até ter algum resultado no campo teórico. Você só tem uma ação, mas não tem nenhum conhecimento, você pode até ter algum resultado. Mas o ideal é quando você tem bastante conhecimento daquela área específica, que você tem muita ação em relação àquilo que você sabe, e aí sim você vai ter resultado extraordinário. Agora, qual é a quantidade de informação que eu devo ter? Qual é a quantidade de ação que eu devo ter? O Anderson vai poder expor a opinião dele, a gente não combinou nada sobre isso, mas vai a minha opinião, e isso é de grande valia aqui para mim. Aprende um pouco, executa. Aprende um pouco, executa. Por quê? Porque às vezes a gente quer aprender tudo que diz respeito àquele assunto. Vou começar um negócio. Eu preciso saber de contabilidade, de venda, de marketing, de balanço. Eu quero saber tudo. Depois que eu souber de tudo,
eu vou começar a empreender. Não é uma recomendação. Por quê? Porque quando você souber de tudo, se é que você consegue saber de tudo e for colocar isso em ação, você vai perceber que você vai ter que voltar em muitas coisas que você já esqueceu. Então, quando você aprende, executa, aprende, executa, e esse processo ele vai te levando a outros patamares, você vai ter resultados maiores. Não espere saber tudo para começar e não comece fazendo tudo sem saber de nada. O que você acha, Anderson, sobre isso? Perfeito. Os orientais, eles planejam, né? Eles se preparam durante 80% do tempo e Do eles tempo? executam 20%. Os ocidentais é o contrário. Eles executam 80% do tempo e se preparam durante 20%. E se nós olharmos para os sul-americanos, que é o nosso caso aqui, ai de quem tem algum planejamento, de quem tem algum aprendizado, de quem tem algum estudo. Então, como eu falei lá no início, eu sempre fui muito executor, nunca tive paciência para ler manual. Quem aqui já pegou, comprou uma televisão nova, pegou ali o manual, nem vem mais manual, né? Você compra uma TV hoje, não vem mais o manual. No máximo um QR Code que você escaneia e se quiser, você baixa, faz o download ali do manual. Você compra um computador, quem é que vai pegar ali o manual de instruções? Não tem, cara. É a mesma coisa, a gente vem do ramo de seguros, e antigamente as seguradoras mandavam um negócio que chamava Condições Gerais de Apólice de Seguro. Um livro deste tamanho que tinha ali todas as regras e condições para você ter ou não ter direito a fazer uso do seu seguro. Até brinquei um dia desse que meu pai, ele falou sobre um tema, entrando aqui em seguro rapidamente, que só eu ouvi dizer aqui que durante o processo de campanha política, quem tem adesivo no carro tem que informar lá que o carro é de uso comercial, senão não tem cobertura. Eu disse, pois é. Ele disse, mas eu não sabia disso, tal. Eu disse, pai, tem muita coisa. Seguro é igual bula de remédio. Se você lê, você não compra. Se você lê a bula do remédio, você não toma o bendito remédio. Então, tudo isso a gente vai deixando de lado, e aqui a gente tem uma característica muito de executar. E aí você precisa entender qual que é o seu perfil. Então eu tenho que ir para o outro lado, tenho que aprender, aprender, aprender. Aí tem pessoas nessa linha que são aprendedores. Vivem aprendendo, estudando, estudando, mas não colocam isso em prática. E passa a vida inteira. Viram intelectuais, viram pessoas assim que falam sobre os mais diversos assuntos, os mais diversos temas, mas não têm experiência e aplicabilidade em nenhum desses temas. É tudo no campo teórico. E vivem dando conselhos dentro do campo teórico. É o que a gente mais vê hoje com a liberdade da internet. A gente vê muita gente que tem muito conteúdo, mas não tem experiência prática e está recomendando um monte de receita aí, fazendo um monte de prescrição sem ter diagnóstico de fato. Ou você é muito executador. Qual que é o ideal disso? O ideal é que você tenha um equilíbrio, que o Emerson falou aí agora, né? Você aprende um pouco e coloca em prática. Até para você poder colher a experiência do que você colocou em prática. A gente já mostrou aqui, e nós temos muito um link com isso, que é a base dos princípios que está no livro do Rei Dalio, do princípio, né? Que é aquele ciclo de aprendizado. Você só vai saber se uma ideia funciona se você colocar ela para jogo. E aí muita gente tem medo do fracasso, mas o fracasso é uma etapa do processo de aprendizado e de evolução. Você não consegue evoluir se você não passar pela etapa do fracasso. A curva do aprendizado ela é mais ou menos isso, né? Então você vem aqui, você estuda, aí você aplica, você gerou, quando você estudou e aplicou, você gerou conhecimento. Você subiu um degrau na tua vida. E aí o que, que vai acontecer? Você vai ficar naquele degrau, vai passar pelas experiências, muito daquilo que você aprendeu e executou, você reteve, mas boa parte daquilo que você aprendeu e não colocou em prática, você perdeu. Atualmente perdeu, não ficou armazenado. Aí você cai um pouco nesse aprendizado. Mas quando você cai, você não volta ao patamar que você estava antes. E aí você vai fazer o quê? Estudar mais um pouco, aplicar mais um pouco. Então é mais ou menos assim, ó. Você vem aqui, subiu, estabilizou, caiu um pouco, sobe de novo, estabiliza. Se você perceber, são picos, né? É picos e quedas que estão sempre numa ascendência. Essa é a curva do aprendizado. Você não consegue transformar de fato a palavra, construir a palavra conhecimento, se ela não tiver aplicabilidade. A gente só evolui quando a gente coloca em prática. O que você tem que ter em mente é o seguinte: eu hoje sou melhor do que eu fui ontem,
e sou pior do que eu serei amanhã. Isso é um processo de evolução contínua e ele não para nunca. Você só consegue. Imagina o seguinte: a pessoa que faz medicina, uma pancada de tempo, acho que 6 anos, né? Você faz um curso de medicina. Depois você passa mais uma pancada de tempo fazendo residência. Porque ninguém é louco de pegar uma pessoa que saiu da faculdade, só do campo teórico, e jogar dentro de um hospital para dizer, vai lá, opera, manda brasa agora, receita, faz aí, faz o que você aprendeu lá na. Não vai, você vai passar Uhum. pela residência, vai passar por aquele tempo de maturação, vai errar, vai aprender. Opa, eu tinha visto por esse lado quando eu aprendi, mas estou vendo que na prática é diferente, o sentido aqui é outro da coisa. Você só vai adquirir essa experiência com a prática. Até a gente passou agora por uma pandemia e a gente viu a coisa da vacina, né? Se você pegar a vacina para a pandemia que a gente teve, as que estão sendo produzidas agora são muito melhores do que aquelas que foram produzidas a primeira vez. Por quê? Porque eles não tinham ainda o resultado da aplicação daquilo de fato no campo de batalha. E aí isso vai evoluindo. A gente olha para os estágios, as pessoas que passam por estágios, estudam, se formam e passam por estágios. Importante você entender o seguinte: você nunca vai estar pronto, cara. Nunca vai estar pronto. A gente usa algumas frases aqui que a gente bola e que a gente vê e que parecem interessantes, né? Então, você nunca vai estar pronto é uma delas. Feito é melhor que perfeito. Então, não vai ter o mundo ideal para você colocar. Só quando tiver tudo maravilhoso, eu vou colocar isso aqui em execução, porque eu não quero cometer erros. E cometer erros não é simplesmente o medo de cometer erros, é você ter o medo de não ser aceito por um determinado grupo que vai reprovar quando você não deu certo, né? Se tem medo, vai com medo mesmo. Não compare o seu palco, o seu bastidor com o palco dos outros. A gente fica sempre olhando para uma pessoa que faz aquilo que eu gostaria de fazer, mas percebe que ela está num universo que é muito distante do meu, e eu percebo que eu nunca vou conseguir chegar naquele nível de conhecimento, naquele nível de experiência. Mas se você olhar para aquela pessoa, foi tudo um processo de repetição, repetição, constância e repetição. E aí quando olha para trás, para o background daquela pessoa, também tá a maior bagunça, tal. Por que que eu tô com esse fundo aqui atrás hoje? Porque atrás de mim tá uma bagunça do caramba aqui, né? Tá uma bagunça muito grande e eu não quero mostrar essa bagunça porque não vai ficar legal. Não vai ficar, Uhum. vai chamar mais atenção do que o conteúdo que a gente está trazendo aqui. Então a gente mostra, né, um cenário bonito da aurora boreal, tal, mas aqui por trás a bagunça é enorme. Então, tudo isso você precisa ter a consciência para poder se posicionar, se entender e não se desesperar nesse processo de evolução do conhecimento. Perfeito. Gente, é isso. Conhecimento sem ação não te leva a lugar nenhum. E ressaltando, quando você está nesse processo de conhecimento, seja ele em que área for, e você está testando, não espere, o Anderson falou, o melhor teste é o campo de batalha. Não espere que aquilo que você conheceu empiricamente, de primeira já vai dar certo. É normal que dê errado algumas vezes. E o resultado de dar errado também é um aprendizado. O Anderson falou, e é algo que eu acho que a gente tem que pensar muito bem na hora de educar os nossos filhos. A gente não lida muito bem com os erros, né? Então, quando eu falo tem que educar bem os filhos, o erro faz parte do processo. A sociedade não admite muitos erros. E aí a gente acha que não pode errar. Mas quem pode melhorar sem errar? Só quem não faz. Não tem jeito, né, Anderson? Se você se dispõe a fazer qualquer coisa bem feita, ou qualquer coisa assim acima da média, você vai errar. Se você não errar na primeira, na segunda vez, parabéns. Mas se você quer fazer algo acima da média, você vai errar, gente, não tem jeito. Sei lá, você vai prestar aí um concurso público e passar de primeira, pode acontecer. Pode acontecer. Agora, faz aqueles concursos mais concorridos, uma vaga para todo o Brasil. Cara, você provavelmente não vai ser no primeiro concurso que você vai passar. Você vai criar uma empresa, você vai contratar pessoas, você vai dar treinamento, você vai fazer uma apostila, você vai escrever um livro. É provável que as primeiras linhas, os primeiros capítulos desse seu livro seja muito ruim. E isso é um feedback para que você melhore, tá? Eu já contei uma história aqui certa vez que os mísseis, esses mísseis aí que é utilizado em guerra, ele tem um sistema de radar. E eles
acertam o alvo por causa do erro. Então, eles recebem uma coordenada do alvo e toda vez que ele desvia, ele entende que está errado e o erro dá um feedback para ele corrigir a rota. Então, o erro ele deve ser bem recebido por você que está nesse processo de evolução, de conhecimento e de desenvolvimento. Por quê? Porque o erro ele te dá o feedback para corrigir a sua jornada. Eu sempre falo também que o planejamento ele não é mágico, mas o planejamento é uma rota, ele é uma estrada que naturalmente a gente vai se desviar do nosso planejamento. O ser humano é assim. Tem uns que são mais disciplinados, são mais xiitas, tem outros que são menos, mas ambos precisam de um caminho. Por quê? Porque uma vez que você tem o caminho, toda vez que você se desvia ou que naquele caminho tem alguma coisa que você não tinha previsto, você faz um desvio, mas você volta. Assim é com conhecimento. Quando você conhece, testa e dá errado, você sabe o que dá errado. Thomas Edison, acho que todo mundo conhece a história, certa vez foi entrevistado por uma repórter e a repórter perguntou para ele, poxa, mas você já tentou 1000 vezes fazer essa tal de lâmpada e não conseguiu? O que você espera daqui para frente? Ele, bem, eu já sei 1000 formas de não fazer. Agora eu vou procurar 1001, 1002 até eu conseguir acertar. Então, o Thomas Edison se baseou, se guiou pelos erros. Assim deve ser a nossa vida. A gente não deve interpretar o erro como algo maléfico, mas como algo que vai corrigir a nossa rota. Terceiro ponto que a gente sempre fala que não adianta você também falar, não, errar é humano, tá tudo bem, estou errando, mas permanecer no mesmo erro. O mesmo erro é burrice, né? Agora, você cometer novos erros, adquirir feedbacks e ir para um erro diferente, corrigir o que você já passou, isso é sabedoria. Permanecer no mesmo erro uma, duas, três vezes, aí não dá. É isso aí. E se você está passando por isso, você está com dificuldade de entender esse time, se você está passando por esse frio na barriga, né? Por esse momento aí de transição, é porque certamente você está passando por um momento de transição. Você está tentando coisas diferentes. Você está pelo menos pensando em tentar alguma coisa diferente. Você está querendo ir para um outro caminho, para uma outra rota. E faz parte dessa jornada. O que que eu te indico aqui? Busque referências, busque pessoas que estão trilhando essa jornada, estão trilhando esse caminho, que tem alguma experiência a compartilhar, claro, experiência prática, vivida, né? Nessa jornada aí, nessa rota. Eh, Se você está encontrando desafios que são muito grandes nessa tua trilha, procure quebrar ele em desafios menores. Procure quebrar, porque você normalmente vai ter muito medo, vai procrastinar muito mais sempre que o desafio for muito diferente de qualquer coisa que você já tenha tentado. Então, quebre ele em etapas menores. Uma tarefa que é muito grande, que você levaria uma semana para executar, procura quebrar ela em várias tarefas que vão ser feitas ao longo dos dias dessa semana. Vai ficar mais fácil e você vai estar dizendo para o teu cérebro, ó, o bicho não é tão grande assim. Esse leão não é tão grande. Talvez ele seja só um gatinho e a gente vai ter uma história muito foda para contar lá na frente a respeito de tudo isso. Imagina eu transformando todo esse aprendizado em conhecimento através da prática da execução mais na frente. E estabeleça prazos para que as coisas se realizem. Quando você deixa tudo em aberto, quando eu estiver pronto, procure estabelecer um prazo, uma meta e uma recompensa para cada uma das etapas que você avançar dentro dessa jornada e dentro desse processo evolutivo. Procura colocar sempre prazo e recompensa. Recompensas pequenas, pequenas coisas que você vai colocando ali. É um chicabom, é uma, sei lá, um pequeno passeio no parque, uma ida no cinema. Se beneficie dos seus avanços, da sua progressão. De outra forma, você também vai estar dizendo para o teu cérebro que aquilo é importante e que ele vai ser recompensado cada vez que te ajudar a seguir nessa missão. Não tenha medo, processo de coisas novas. Se eu olhasse para 10 anos atrás, para o que eu faço hoje aqui, eu diria para vocês que isso era inimaginável. Em frente às câmeras aqui, falando, a gente produzindo esse conteúdo, fazendo live, gravando vídeos, tal, aí eu já falo coisa de menos de 2 anos atrás. Se você buscar aí no feed, vai ter vídeo aí meu mostrando essa transição.
né? Uma pessoa tinha medo de falar com a câmera sozinho dentro de um quarto, só você e a câmera, aquele vídeo não ia para lugar nenhum, simplesmente travava e a coisa não avançava. Isso era desconhecido, já foi desconhecido para mim durante um período. E se nós olharmos para os primeiros vídeos aqui do MCA, vocês vão perceber que a forma didática, o modo como nós nos expressamos, o próprio conteúdo, o nível de profundidade nos conteúdos, eles já são diferentes, já estão no outro nível. Por quê? Nós estamos cada vez transformando o nosso aprendizado em conhecimento e nos desenvolvendo naquilo. Então, esses pontos aí são importantes para você avançar nessa jornada. Você não está só. A gente está aqui para contar um pouco de história, compartilhar um pouco de experiência. Manda dúvida, coloca comentário nesse vídeo embaixo. Isso ajuda e nos orienta a produzir um conteúdo cada vez mais assertivo para você. A gente está aqui com esse propósito, com essa missão, é contribuir para que você também consiga evoluir e a gente siga aí nessa caminhada e nessa trilha aí juntos. Não é isso, Emerson? É isso, gente. Espero que esse conteúdo seja de grande valor aí para você. Conhecimento é importante, a ação é importante, o erro é importante, mas não cometa os mesmos erros mais de uma vez. Tá bom? Com certeza você conhece alguém que precisa ouvir isso. Você conhece alguém que precisa começar a realizar e parar de teorizar. Você conhece alguém que está fazendo demais e conhecendo de menos. Então, manda esse vídeo para esse seu amigo, essa sua amiga. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. E isso vai fazer com que o YouTube e as redes sociais entreguem para muito mais pessoas. Gente, um grande abraço para vocês. Valeu, um abraço, Emerson. Até a próxima. Tchau, tchau, Valeu, até gente. mais.